Boa noite. Como vocês estão? Gente, vocês não sabem do prazer que é estarmos juntos. Hoje a gente vai ter assim uma temática extremamente rica e Paulo Erlich acaba de entrar, então hoje vai ser assim um tema que faz a diferença. Eu quero colocar com prazer o nosso propósito, né, que é contribuir realmente com os executivos para que cresça, desenvolva e tenha alta performance no mundo corporativo, né? Então esse é nosso maior propósito. E o bate-bola com Larissa Araújo Lins, ele vem com um foco, trazer executivos, trazer profissionais reconhecidos no mercado pela sua especialização, não é, como é o caso de hoje, que é de Paulo Erlich, que eu tenho assim um grande prazer, uma amizade, um carinho, um respeito muito grande por ele. E para eu poder falar nele, eu vou convidar, né? Eu já vou chamá-lo aqui para fazer parte do nosso time. Tá Opa, tudo conectando. bom, Olha Thaís? aí, Paulo. Olha só, gente, eu quero dizer para vocês que o Paulo não está aqui no Brasil. O Paulo se encontra em Portugal. Portugal são 3 horas a mais. Então, assim, é, já de imediato, eu quero Na hora de realmente, dormir. de coração, agradecer, Paulo, por sua atenção. Acho que do primeiro momento que eu lhe convidei, você aceitou, você realmente, minha gratidão a você. Eu estava acabando de dizer assim, e eu quero dizer, olhando para você, que eu tenho um respeito, um carinho, uma admiração enorme por quem você é, pelo que você representa, pelo que você faz. Então, para mim, realmente é uma satisfação e um grande prazer tê-lo aqui conosco nesse momento. Então, Bom, assim, se você quiser. obrigado, né? Ah, Feliz ano novo a todos que estão aí já. E vou procurar, né, corresponder à sua expectativa aqui dentro do trabalho que você quer organizar hoje. ai, claro. Mas olha, gente, para eu poder falar do Paulo, eu já falei de uma forma assim, que é a minha pessoal, mas eu tenho que falar do Paulo. Paulo é mestre em gestão empresarial, com pesquisa em mentoring. Ele possui diversas certificações, sejam elas nacionais e internacionais, em coach. Foi empresário e executivo durante 25 anos, né, atuando em diversas áreas, consultor, facilitador, palestrante em mentoring de liderança mentora, além de mentor e formador de mentoring. Quero colocar aqui que minha formação em mentoring foi com ele. Então, assim, ele também foi meu mentor, então isso é importante dizer para vocês e colocar isso, porque é uma verdade. Paulo realmente tem uma grande experiência. E o que eu gostaria com vocês aqui, como eu disse, aqui é para somar, Paulo, nós temos um público voltado de executivos de mercado e que o nosso foco sempre nas lives e nosso objetivo da EdSkill Digital é somar de uma forma realmente substancial com esses executivos no mundo corporativo, que é um vasto mundo, e o que a gente quer é que ele saia, né, desse encontro realmente vendo que existem sempre possibilidades, como é a verdade, né, de crescimento e desenvolvimento e melhoria nesse mundo corporativo. Então, assim, novamente, gente, feliz ano novo. Paulo, quero lhe dizer que, assim, muitos dos feedbacks que eu tenho de lives são feitas após, porque elas são gravadas. Então, muita gente assiste Uhum. depois e depois me dá o feedback. Então, isso Tá eu queria ótimo. lhe dizer. Então, a partir de amanhã, gente, quando terminar, já vai ficar gravado aí no IGTV. E a partir de amanhã ele já está lá no YouTube. Então, Paulo, como é que foi isso? Assim, toda vez a gente traz uma temática que consideramos assim de relevância, e a temática, eu não escolho as pessoas, a temática já vem a pessoa na minha mente. Então, quando eu pensei em líder mentor, não existia uma possibilidade de trazer outra pessoa que não você. Então, assim, é uma verdade, é isso que eu queria lhe dizer. Então, já foi uma coisa assim automática e fiquei feliz que deu certo. E não foi à toa, Paulo, que eu te convidei para ser o primeiro do ano. É a nossa retomada, a gente estava em recesso e foi o primeiro do ano, porque a gente precisa,
quando a gente vem com essa questão de ressignificar ou de recomeçar e de colocar uma expectativa para o ano novo, a gente tem que colocar com coisas que são agregadoras, de olhar para a gente e pensar como é que eu posso ser um líder melhor. Um líder que realmente agregue valor, seja para a organização, seja para a nossa equipe, né? Para os profissionais que fazem parte dessa atuação. E nada melhor de que ser um líder mentor, porque um líder mentor, ele não é um líder que se coloca ou se impõe por uma questão de cargo, ou não se impõe no sentido de comando e controle, ele se coloca e ele é respeitado, né? Porque ele já parte de, quando a gente fala em um líder mentor, a gente já parte de um pressuposto que esse líder, a gente olha para ele e esse líder nos inspira. Não é verdade? Quando eu penso, olha, eu quero ter um mentor, eu não penso em um mentor que eu não confie, que não me inspire, que não me traga confiança. Eu olho, quando eu penso, eu quero ter um líder mentor, ele é como se já fizesse parte do pacote. O líder mentor, se é realmente na sua composição um líder mentor, ele vem para nos elevar, ele vem para nos impulsionar, ele vem para agregar valor. E aí, é por isso que eu pensei em você. Então, se você quiser já começar o teu overview aí. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos tentar conceituar, né? Que cada pessoa pode ter um sentido diferente, seja líder mentor. Mas a gente precisa começar pelo sentido do mentor, né? Qual é o conceito de um mentor? Mentor é um indivíduo que tem uma bagagem, né? Ele, na vida, na profissão, nas atividades que ele teve, na convivência com as pessoas, em tudo que ele fez na vida, ele foi acumulando alguma coisa. E, com base nesse conteúdo que ele tem, ele se dispõe a desenvolver uma outra pessoa. E ele desenvolve essa pessoa, principalmente na área do conhecimento, né? Ele compartilha o que sabe com essa pessoa, né? E também dá mais segurança para essa pessoa conseguir fazer as coisas que até pensava não poder fazer. Bom, agora, como é que eu transporto isso, né, para a liderança mentora, como nós chamamos? É uma definição muito parecida. É algo assim, o líder mentor é um gestor que, com base naquilo que acumulou, e que sabe, que aprendeu, ou seja, com base na sua bagagem, que é conhecimento mais experiência, né? Ele ajuda cada liderado, pelo menos intencionalmente, cada liderado ele pode ajudar a crescer, a se desenvolver, a aprender o que ele sabe, a se sentir mais seguro para fazer as coisas, né? E assim também se tornar mais produtivo para o próprio liderado, para a equipe e para a organização. Tá. Então, o conceito é esse. O líder mentor, ele é um líder desenvolvedor. Mas é também um líder relacional. Essa que é a grande questão. Acho que Esse é esse é o legal. Acho que ponto, é sabe, o pulo do gato, da né? grande diferença. Ele é um líder relacional. Para começar, ele gosta de gente. E aí vai diretamente ao contrário, no sentido contrário daquilo que é a tradição das nossas organizações. Não as organizações brasileiras, não, organizações do mundo inteiro. Ou seja, é aquele líder comando e controle, que é o líder que segue o modelo militar, nada de crítica à questão militar, mas ali é para a guerra. Ali é preparar a gente para a guerra. Tá certo? Ou mata ou morre, é diferente. Tá? O nosso sentido é outro. Então, o modelo comando-controle, que é o modelo que impera na imensa maioria das organizações do mundo inteiro, ele é focado na tarefa, focado na obediência estrita ao que o gestor quer. O gestor está sempre em posição de comando, né? Mas o líder mentor não. O líder mentor ele quer desenvolver cada pessoa, ele quer delegar, ele se sente feliz em ver as pessoas crescerem. É o líder que desenvolve líderes, né? Ou seja, ele não tem medo de perder a posição dele. Então, assim, eu vejo que isso está mudando aos poucos. Eu acho que eu não vou estar vivo quando a liderança mentora predominar nas organizações. Ainda falta muito tempo, porque a cultura ainda é a cultura do comando e controle. Mas, assim, eu me sinto, às vezes, até no papel de missionário, sabe? De ficar pregando isso, né? Eu já dei palestras em alguns lugares e a pessoa disse assim, isso existe, Paulo? Isso não é uma ficção sua? Eu disse, não é ficção nenhuma, isso existe. Eu próprio vivi isso, né?
eu próprio vivi em mim a transformação de um líder que eu chamava de, hoje eu chamo, né? Eu era um líder feitor. Aí eu Eita, líder feito. fui mudando de acordo com os meus valores. Eu comecei a liderar muito cedo na minha vida. Então não tinha. Qual era o modelo? Não era o modelo comando e controle. Né? Então, assim, mas com o tempo, com a maturidade, principalmente com os valores que a gente tem, né, da nossa educação, da nossa formação, a gente vê que não há saída a não ser liderar com as pessoas. E aí o líder mentor vem e se encaixa nisso. Eu fui líder mentor sem ter nenhuma consciência de que fosse mentor, líder mentor, nem nada. Mas quando eu comecei a estudar o mentoring, eu comecei a perceber isso. Eu fui um líder realmente e praticou as características de um líder mentor. Aí, Eu Paulo, senti deixa, isso na evolução. eu acho que É assim, muito. você está trazendo uma coisa assim tão forte, tão importante, que é o seguinte: primeiro, é esse autoconhecimento da nossa forma de liderar, que é o que você está dizendo, que precisa ser identificado. Quer dizer, olha, eu já fui assim. Isso não quer dizer que eu preciso continuar assim, se eu assim me percebo. Não é verdade? Então, assim, uma primeira coisa que precisa ter é um processo de autoconhecimento, de autoavaliação, É, de percepção de como está meu processo de liderança. Então, eu acho isso que você trouxe, assim, para mim, inclusive, é muito oportuno. Acho que o momento é muito oportuno desse processo de autorreflexão, de dizer assim, como é que eu me encontro? Eu sou esse líder que, na realidade, não está preocupado se alguém, na realidade, vai tomar o meu lugar. Muito pelo contrário. Eu acho que eu passei de um nível. Acho que quando você se torna um líder mentor, uhum, você é meio que você pula um nível, né? Quer dizer, você estava aqui, mas você pula um nível porque você agora tem um propósito. Você também trouxe uma fala, por isso que eu quis até colocar como da importância da tua fala, sua missão. Quer dizer, à medida em que alguém passa de uma obrigação de um gestor para um processo de missionário do que faz, veja, é completamente diferente. Você está atuando, você está fazendo algo que você gosta, que tem prazer e que está olhando para aquela pessoa e está torcendo para que aquela pessoa cresça muito mais do que você. Então, isso é uma missão, não é? o sucesso dos liderados é o sucesso do líder. O líder mentor encara dessa maneira. Mas você falou de uma coisa, uma expressão que cabe muito bem aqui, que é a questão do autoconhecimento. Como é que um líder muda para ser um líder mentor? Será que por ele mesmo, sozinho, ele consegue fazer isso? Não é fácil, mas pode acontecer. Mas, assim, a melhor maneira que eu encontro hoje, tanto atendendo executivos, né, líderes individualmente, como trabalhando em treinamento de grupos para que cada pessoa daquela assuma uma liderança mentora, o ponto de partida mais forte que eu vejo é ouvir os próprios liderados. Já dá para entender que não é todo líder que vai querer ser líder mentor, que não é todo líder que vai querer dar ouvido ao que dizem os seus liderados em relação a ele. Mas quando a gente faz esses trabalhos, sempre assim, exige o seguinte: para você participar de um trabalho comigo de liderança, você tem que aceitar ouvir seus liderados. Agora, quem vai ouvir sou eu, através de questionários, de um assessment que eu tenho e tal. Eu vou ouvir seus liderados, eu vou resumir o que eles disseram, eu vou tabular respostas de um questionário que eles responderam, tá? Eu vou mostrar a você qual é a sua fotografia para a sua equipe. Então, e o que é que eu faço? Eu também peço para ele pensar nas mesmas coisas, responder sozinho as mesmas perguntas. Resultado, quando eu junto essas duas coisas, ou seja, como é que ele entende que ele próprio Sim, é e e como é que como a os equipe o outros. enxerga. Uhum, Eu acho uhum. que esse é um fortíssimo ponto de partida. Porque se você quiser simplesmente aplicar alguma ferramenta para que ele sozinho descubra, não é impossível, tá certo? Mas é mais difícil. É mais fácil quando ele escuta ou vê o resultado daquilo que as outras pessoas pensam dele. Então, eles, puxa vida, eu sou isso. Alguns dizem assim, eu não sou isso. Eu disse, para eles, você é. E se você é líder deles, é assim que eles enxergam você. Então, ou você, né, promove algumas mudanças, né, na sua questão, principalmente comportamental, que isso é comportamental, ou você vai ser um líder que é considerado um líder mais para o lado do comando e controle,
e você sabe que a diferença é grande. Ô, Paulo, eu Uma venho outra coisa fazendo. também é porque, de uma maneira até espontânea, existem alguns líderes mentores em algumas organizações. E alguns líderes de comando e controle começam a ver assim, como é que a equipe daquele cara consegue tanta coisa e eu me esforço tanto com a minha equipe e não consigo. Né? Eu acho, Embora eu tenha a mesma, digamos assim, a condição, a mesma bagagem dele. É o comportamento. Né? eu acho que tem duas Então, coisas que eu queria falar aí nesse campo. Uma, que um dos aspectos que eu trabalho e que eu vejo que muitas vezes cai a ficha é no próprio processo de coach. Quer dizer, você fala aí desse processo de percepção da equipe, mas até às vezes ele nem se abre para isso, mas aí dá a importância de você fazer esse trabalho para que venha, né, uma percepção através dessas avaliações, porque a autopercepção pode ser bem diferente, então tá perfeito. E o coach também, ele meio que abre por isso, porque exatamente também pelo mesmo motivo, que a autopercepção às vezes é bem diferente do que é exposto. Então também vem um trabalho dessa natureza. Agora, outra coisa que você pontuou aí, que eu achei bem bacana, você disse, olha, em algumas organizações existem líderes mentores, mas não necessariamente com formação. Quer dizer, às vezes ele tem isso, tem porque gosta, tem porque exerce, tem porque tem um aprendizado, mas nem todos esses líderes têm uma formação em líder mentor. E você faz isso, né? E você ajuda e contribui nesse processo. Essa diferença, Paulo, entre você ter um líder mentor, porque ele tem isso, né? Ele já atua nessa forma, e depois que passa por um processo de meio que de formalização e de desenvolvimento. Qual é a diferença aí que tu percebe disso? a diferença é que quando ele começa, vamos supor que ele já seja naturalmente um líder Um mentor, líder mentor. mas ele nunca ouviu nem falar nessa expressão, não é? E não tem consciência alguma do tipo, da classificação que ele tem. Quando ele participa de um treinamento e vê o que significa ser líder mentor, surge uma energia extra nele, uma vontade agora incrível, porque ele começa a se enxergar naquilo. Ah, quer dizer que isso é aquele dementor? Eu sou isso. Tem tanta gente que diz assim, sabe? Puxa, eu sou isso, eu não sabia que tinha esse nome. Eu disse, eu também não sabia, não. Só depois que eu comecei a estudar que eu entendi que eu poderia chamar dele dementor. Então ele vê assim as características dele. Quais são as características de um líder mentor? Nós podemos dividir em 3 grupos, né? As características mais voltadas para, digamos assim, para a parte mais instrumental do desenvolvimento dos liderados, que é ele orientar passando aquilo que sabe, alertar cada liderado para não cometer erros que prejudiquem, né, o próprio crescimento e a imagem do liderado dentro da organização. Quando ele percebe que o liderado começa a se destacar, começa a crescer, ele passa a exibir, digamos assim, a mostrar o liderado para as pessoas da organização, para dar mais Meio que ele chance. patrocina. E chega ao patrocínio. Patrocínio é quando ele coloca a mão no fogo pelo liderado, né, e diz assim, olha, esse liderado tem que crescer dentro dessa empresa. Mesmo que eu perca uma pessoa de valor dentro da minha equipe, eu faço questão que ele assuma aquela posição maior. Então, você vai defender. Né? Então, isso aí são as características mais instrumentais. Agora, as características que são encaixadas no relacionamento. E esse aí é o toque diferente. Tá? Bom, agora, isso é uma questão, isso é tudo muito esquemático e digamos, essas características podem se interinfluenciar, né? Um influencia o outro. A característica mais primária de um líder mentor é a aceitação. Ou seja, ele gosta de gente, ele não importa com quem ele vai trabalhar, enquanto aquela pessoa mereça que ele a acolha, a respeite, né, a traga para junto de si, pense em fazer o melhor para ele, enquanto aquele liderado merecer isso, ele faz isso. Isso é que a gente chama de aceitação. Acolher o outro com respeito, sem julgamentos, tá? Até o ponto que a pessoa mereça. Tá? Se o liderado resolve fazer alguma coisa, ou tem um comportamento, não tem uma resposta compatível com isso, claro, ele vai tratar de outra maneira. Fora isso, ele tem que ter uma grande escuta, não uma característica, né, que todo mundo que estudou coaching sabe da escutativa, e mentor a gente também chama assim. Né? Então, o líder mentor ele tem uma escuta, isso é o que mais falta
para as lideranças no mundo inteiro, é parar para escutar o liderado, né? Não tem paciência, vai logo dizendo como se faz a coisa. Não consegue desenvolver ninguém assim. Vai só fazer cópias, né? E também, aí tem uma característica muito especial que faz o líder mentor ir um degrau acima do líder coach, que é o aconselhamento. Ou seja, o aconselhamento com base em tudo aquilo que ele aprendeu na vida, na profissão, tal, ele de uma maneira mais aberta, mais interpessoal, ele pode ser um bom conselheiro para o seu liderado. Pode haver uma conexão emocional do líder, inclusive, com o liderado, claro, isso dentro de um determinado limite. Pode haver abertura no relacionamento, ele se tornam pessoas mais próximas, tudo, claro, dentro do limite, como se trata de liderança. E uma coisa que é impossível o líder não ser é modelo. Ou seja, todo líder é um modelo para o liderado. Pode ser um modelo positivo, se Deus quiser, mas pode ser um modelo negativo, né? Aquilo que o liderado não quer ser. Bom, mas assim, o líder mentor, ele tem assim, quando a gente treina, ele passa a ter consciência de que ele é um modelo. Então, quando uma pessoa que é um líder mentor, naturalmente, ele enxerga isso, é como se ele dissesse assim, puxa vida, você está me descrevendo. Né? E esse processo de despertar da consciência para o que ele é, faz com que ele cristalize mais ainda a atitude dele, sabe, de liderança mentor. Se a gente vê acontecer mesmo. Ô, Paulo, por exemplo, numa situação dessa, por exemplo, a gente está falando de um líder mentor que aconselha, né? E esse aconselhamento, não sei se você concorda comigo, não é ele chegar e dizer o que o outro tem que dizer. Na realidade, ele ajuda o outro a pensar. Quer dizer, ele pode... Não é verdade? Porque, assim, às vezes a pessoa tem uma ideia falsa de que um líder, ele tem que dar e dizer exatamente o que o outro tem que fazer. E, na realidade, é exatamente ao contrário. Ele vai ajudar o outro a encontrar o seu caminho. Então, eu acho que isso tem que ficar bem claro, né? O aconselhamento dentro da liderança mentora, ele é o seguinte. Vamos supor que o liderado chegou para você com um determinado problema. A última coisa que você vai fazer, logo de início, a última coisa que você poderia pensar em fazer é dizer como ele vai fazer a coisa. Perfeito. Por quê? Porque assim ele não se desenvolve. Ele vai se acostumar toda vez que tiver um problema, pergunta a você, não se desenvolve porque não tem insights. A pessoa se desenvolve à base de insights. Ou seja, o que é que um líder mentor tem que fazer quando um liderado chega para ele com uma dúvida, um problema, uma questão? A primeira coisa que ele tem que fazer é perguntar o que é que você acha. Você já pensou nisso? Já pensou na solução? Já pensou na saída? Não pensou? Começa a pensar agora. Qual caminho você acha que é o melhor? As pessoas que são muito boas nisso, elas normalmente fazem o quê? Agora, pode ser que o liderado não consiga nessa tentativa inicial. Eu chamo de modo coach. Né? Aí ele passa a compartilhar. Olha, você sabe que eu passei por uma situação muito semelhante com essa na minha vida, quando eu trabalhava na empresa tal, tal, tal. Agora, o que eu fiz naquela época foi o seguinte, ele diz alguma coisa e fez que deu uma solução positiva para ele. Só que ele não diz isso para o outro copiar. Ele imediatamente após ter dito o que ele fez, ele diz assim, o que é que você acha? Então ele tem que passar a bola para o liderado. A palavra final é do liderado, porque o liderado tem que assumir a propriedade da solução. Senão ele nunca vai realizar nada sozinho, vai ficar dependente, pendurado o tempo todo no líder. E isso é tão forte, né, Paulo? Vamos supor que nem assim o liderado tem uma saída. E aí? Aí ele diz. Aí é a última instância, ele não vai deixar de dizer. Mas ele tentou, foram várias etapas. Então, o que não se deve fazer é dizer logo de saída qual é a solução. Deve-se primeiro fazer o indivíduo pensar numa solução. Se ele não consegue, você dá algum exemplo da sua vida ou de alguém que você viu fazer aquilo. Tá? Se ele não sabe, mesmo assim, se ele não consegue uma solução, aí sim você diz. Mas aí já é a última instância. O que eu acho aconselhamento bacana, é assim. O que eu acho bacana, Paulo, nisso, é o seguinte, quando você diz assim, ele toma a autoria, ele tem que ter a responsabilidade pelas suas ações, porque senão existem liderados que ao você dizer exatamente o que você vai fazer, ele não assume essa autoria e nem a responsabilidade sobre isso. Então, se não der certo, ele, opa, foi fulano
que me disse isso. E não é isso que a gente quer. A gente não quer que ele replique isso. Na realidade, a gente quer que ele tome assuma essa responsabilidade, faça de realmente, isso seria um caminho, por isso, e você ajudou ele a refletir. Então, eu gosto muito do modelo de perguntas. Eu acho que você, de uma forma diferente, você está dizendo exatamente a mesma coisa. Ao invés da gente já chegar com resposta, a gente chegar para poder fazer o outro pensar, que ajudar nisso, a gente fazer isso com perguntas. Então, perguntas não é? que Então instigar, desafiar o outro a pensar. Eu acho que esse é um grande papel do líder mentor, né? É desafiar o outro a pensar. E outra coisa que você colocou aí, que eu acho que assim, a melhor ferramenta, sabe? Do coaching do mentor, a melhor ferramenta que existe é uma pergunta bem feita. Sabe? Não precisa ficar pensando em coisas mirabolantes assim. Ó, a ferramenta tal, a ferramenta qual. Uma pergunta bem feita, ela, sabe, ela descola, ela desbrava o mundo interior do outro, né? do liderado, né? Aí, Paulo, vem cá. Eu acho que assim, você está trazendo aí, né, essa questão. Me diz o seguinte, quando a gente fala em líder mentor, você colocou uma coisa que é como se fosse assim, o pulo do gato, que não é só a questão do aconselhamento, da liderança, mas é uma questão relacional. Você cria uma relação e essa relação é uma relação que tem que ter algumas coisas para se criar uma relação que digam assim, essa relação é estabelecida com algumas bases. Para mim, a base relacional e o ponto forte é o que se chama confiança, né? Ética, confiança, transparência. Quando a gente já fala em liderança, já é isso. Mas eu acho que quando a gente fala em liderança, um líder mentor, aí isso aqui ainda eu acho que é mais forte. Não consegue se estabelecer uma relação entre líder, mentor e o seu liderado se não existir esse elo de confiança, né? Esse elo de transparência. Sim. A questão de confiança é muito interessante, porque a gente fala de confiança de uma maneira muito genérica, né? Mas especificamente quando se trata de liderança e da liderança mentora, a gente entende a confiança como um processo evolutivo. Primeiro, se o liderado entra na sua equipe e vê que você é o líder, ele deve pensar assim, poxa, essa empresa não é maluca de colocar um incompetente tecnicamente para ser líder da equipe. Então, pelo menos tecnicamente, né, ele já tem um pressuposto de confiança em você, líder. Mas aí ele começa a se relacionar com você. Né? Ao se relacionar com você, ele vê o seu comportamento. Vê se você é ético, se você é justo, né? se você tem uma maneira gentil de tratar as pessoas, a ele próprio, liderado. Então, quando ele começa a ver que você é a pessoa que se encaixa nos padrões comportamentais que ele gostaria de ter no líder, ele passa a ter o segundo ponto, segundo nível de confiança, que é a confiança ética. Se um líder já consegue despertar no seu liderado a confiança técnica e a confiança ética, né? Então já é maravilhoso. Só que, como a liderança mentora ela prevê que pode haver uma abertura no relacionamento, significa ser amigo, não. Significa não ficar fechado para as pessoas. Abre um pouquinho, vai abrindo mais, depende de cada caso. Você pode se abrir mais para um do que para outro. As energias são distintas nas pessoas. Então, assim, quando você começa a se conectar emocionalmente, você como líder, começa a se conectar emocionalmente com o liderado, você passa, inclusive, a querer fazer mais coisas, querer ajudar mais ainda, mas porque aquela pessoa merece. Tá? Porque foi gerada em você uma admiração, e essa admiração despertou em você uma conexão emocional com aquela pessoa. E aí você começa a fazer mais do que aquele liderado espera. Você se interessa pelo que ele está fazendo, você o incentiva, você chega mais junto. Tá? Não é proteção, não, sabe? Pessoas diferentes, você trata de forma diferente. Bom, então se existe isso e o liderado começa a perceber que você tem esse comportamento extra, né, que está fazendo por ele mais do que ele próprio esperava, aí ele começa a entender essa conexão emocional. Então é o que a gente chama de confiança emocional. Então são três tipos, né? A confiança técnica, que é a confiança básica, ou seja, esse cara tem conhecimento técnico para ser líder dessa equipe. A confiança ética, está ligada
a questão do comportamento positivo, e a confiança emocional, que é quando existe uma conexão, né? A conexão de afeto, de sentimento entre as pessoas. Não é E isso é proibido falar disso em conquistado, né? liderança, sabe? E isso é conquistado, Sim, né? Não é imposto, isso não é nasce, por sabe? cargo. Não, eu digo, isso é inevitável. Gostar de alguém é inevitável. Tá? Então, é uma espécie de gostar. Poxa, eu gosto desse cara, eu gosto desse liderado. Eu queria que esse cara tivesse sucesso aqui na minha equipe. Eu queria que esse cara fosse promovido aqui dentro dessa empresa. Então, você começa a dar uma dica aqui, outra ali, com cuidado para não parecer proteção. Entendeu? Já aquele outro que não consegue gerar admiração em você, você vai continuar a tratar com respeito, vai chamar para poder desenvolver e tudo mais, mas não houve uma conexão emocional forte com ele. Mas o respeito continua. Entendeu? Tá. Agora, não, Não, acho que vai, você continua. vou fazer a Não, vai, pergunta. vai, vai, continue. Tá muito bom te ouvir, É, vai. as pessoas, quando me ouvem falar de líder mentor, vão logo assim, quer dizer que eu tenho que ser um líder bonzinho, deixar a pessoa fazer tudo. Aquilo, tudo que quiser fazer, não contraria ninguém, porque tem que ser bonzinho. Tá? Tem nada a ver. Tem nada a ver. Líder mentor cobra, tem metas. E ele é um líder mentor, ele exerce um estilo de liderança mentora até o ponto em que cada liderado merece. Se um determinado liderado passa a não merecer que ele seja um líder mentor para aquele liderado, ele pode ser até um líder comando e controle para aquele liderado. Mas a atitude básica, primária dele é a de líder mentor. E, Então, eu entro na equipe, quero ser líder mentor para todo mundo. Agora, se alguém não merecer isso, eu posso até eliminar da equipe. Paulo, eu acho que você está trazendo isso porque eu acho tão importante isso, porque para não existir essa confusão na cabeça das pessoas, que até em nordestinês, né? É leso, é besta, então isso não tem nada a ver. Muito pelo contrário, às vezes, justamente porque você olha e vê que aquela pessoa tem potencial, aquela pessoa faz uma diferença, você é até um pouco mais até rígido, né? De dar. Sim. Porque você está vendo, por exemplo, que aquela pessoa pode dar muito mais, inclusive, tem um potencial do que está agora. Então, de repente, você instiga, até em perguntas, isso foi o melhor que você pode fazer? Quando, na realidade, você sabe que ele tem um... Né? Então, assim, você passa a não aceitar, por exemplo, entregas razoáveis. Não, você pode fazer melhor, não é verdade? Eu acho que você então, passa a ter esse papel até mais severo. É isso que no campo do mentor ele se chama tarefa desafiadora. Você sabe que ele pode mais, então você puxa, estica a corda dele. Entendeu? Agora, tudo tem uma forma de falar. Né? Em vez de dizer, pô, tá muito fraco, passa de outra forma. Isso é o comando e controle que fala assim. Agora, você chegar para o seu liderado, bater assim, eu acho que pode ser melhor. Tá vendo como é diferente? Ele não vai ficar com raiva de você. Entendeu? É tudo muito uma questão de forma também, sabe? De comunicação. Qualidade da comunicação. E Paulo, pensando assim, por exemplo, nas organizações, era isso até que eu ia dizer, existe isso de uma forma natural, mas pode existir isso de uma forma estruturada. Na verdade, tem organizações que não só o líder faz isso de uma forma natural e pode ter a sua formação, mas cria dentro da organização um processo de mentoria. Pode até ter, existe algumas coisas falando até de mentoria reversa, mas se a gente pensar de uma mentoria mais estruturada dentro da organização, normalmente tem um resultado muito efetivo. Não é verdade? Quando você estrutura isso, quando você realmente forma mentores e cria um ambiente propício para isso. Não é verdade? Eu sei que você já fez várias implantações desse processo, e eu queria que você falasse um pouco. Você pode implantar mentoring de uma forma geral, sem focar especificamente em liderança. Tá? Por exemplo, mentoring para adaptação de pessoas que acabaram de entrar na empresa, mentoring para reter mais os trainees que acabaram de entrar lá, mentoring para passar conhecimento de pessoas que vão sair da empresa, né, vão se aposentar. Então, tem muita coisa para mentoring. Agora, pode ter mentoring para liderança também. Né? Então, você pode ter bons líderes dentro da organização que podem se tornar mentores de futuros líderes. Entendeu? Você pode fazer isso. Ou então,
Você, em vez de fazer um programa chamado Programa de Mentoring Organizacional, você pode fazer um programa de desenvolvimento de líderes e mentores. Ou seja, a empresa identifica que vale a pena investir naquelas pessoas, admite que é possível aquelas pessoas terem mudanças comportamentais positivas, então elas são colocadas dentro de um treinamento para mostrar o que significa um líder mentor. Cada uma constrói o seu próprio plano de desenvolvimento de liderança mentora e vai colocando em prática. Tá? Então, assim, são duas maneiras que você tem de usar o mentor, de uma forma mais geral, e serve para vários propósitos da organização. Ou, especificamente, você trabalha para desenvolver líderes mentores. É um programa exclusivo para desenvolver líderes mentores. E, assim, os resultados são impressionantes, são extraordinários. E é aí que você vê a hora da verdade para muita gente, sabe? Você, assim, porque é lógico, você vai pegar, por exemplo, 20, 30 líderes para desenvolver. Você acha que todos vão se tornar líderes mentores? É difícil, porque a cultura é uma coisa muito forte, né? A cultura está enraizada nas pessoas com estilo de liderança com comando e controle. Né? Então, assim, quando a pessoa vê que ela precisa mudar para poder chegar mais perto da equipe e assim obter os resultados que precisa, muda. Mas tem gente que não consegue. Ou seja, a cultura está entranhada de tal forma, a cultura do comando e controle está entranhada de tal forma que essa pessoa ela não acredita que tratar bem as pessoas, tratar respeitosamente e cuidar do desenvolvimento das pessoas, ela não acredita que isso dê resultado. Eu já vi líderes me dizendo isso. Eu não acredito, porque tudo que você está falando para mim é sonho, é bobagem. Não acredito que dê resultado. E é uma pena, né? Quem promove essa mudança em si mesmo, via de regra, tem resultados muito bons. Muito bons. Mas eu acho que assim, a base, como você colocou aí, talvez assim, até voltando aí no início, a base é essa base. Tem o conhecimento, tem a experiência, mas gosta de jeito. Eu acho que tem isso no propósito, né? Quando a gente fala, porque se você não tem isso no propósito, isso não flui de uma forma natural, né? Então, às vezes, até você diz assim, eu vou trabalhar, eu vou me melhorar. Mas seu propósito, você tem que ter pulado o nível. Eu quero fazer a diferença no legado com essas pessoas. Porque se isso não for verdade, isso muitas vezes não acontece, não reverbera, né? Eu acho que por trás de tudo mesmo estão os valores. Os valores da pessoa, sabe? Valores muito positivos. Então, valorizar a relação humana, valorizar o sucesso dos outros como um prêmio que você recebe porque ajudou esse desenvolvimento da pessoa. Né? Valorizar a união, valorizar o trabalho da equipe. Você tem valores em si. Respeito pelo ser humano. Entendeu? Assim, são valores. Então, depende muito da formação, sabe? De cada pessoa. Foi o que aconteceu comigo. Eu fui líder pela primeira vez com 20 anos. Era muito novo. Novo, inocente. Então, o que é que eu fiz? Eu vesti uma máscara de autoridade, porque eu era o diretor da coisa lá e tal. Pronto. E aí, era chicote para todo lado. Entendeu? Agora fui sofrendo, fui amadurecendo e sofrendo transformações até que um dia eu percebi que uma coisa positiva que eu tinha feito para as pessoas gerou um resultado incrível. E as pessoas começaram a se aproximar mais de mim e eu delas. Eu disse, sabe uma coisa? Eu vou ser eu mesmo. A pessoa que meus pais educaram, a formação que eu tive, as coisas que eu sempre quis fazer, mas por ter aquela máscara eu não podia fazer. Eu comecei a me aproximar dos liderados. Aí você consegue o resultado que você quer. Entendeu? Você consegue, assim, subir em produtividade, em clima organizacional, redução de estresse, redução de adoecimento. Tudo isso está interligado. Até porque coloca para abaixo essa questão de você ter que ter um ambiente austero, ter que ter um ambiente fechado, ter que ter um ambiente sem um clima harmônico, né? Então, assim, eu tenho que manter uma distância muito. Então, assim, você tem que saber lidar e saber os limites, mas como qualquer relacionamento. Inclusive com o filho é assim. A gente tem que saber dar alguns limites para o filho para ele crescer e educar. Para mim é a mesma coisa. Mas existe a base do amor, do respeito, não é?
do desenvolver, do querer que essa pessoa cresça, né? Quando a gente tem isso como legado, propósito, a gente diz assim, olha, a gente tá só com a sementinha, né? Você e a gente vai regando, mas você que cresce, né? Você que pode tomar outras dimensões e nos deixa muito felizes. Eu acho que praticamente é o que nos impulsiona, né? Para a gente é o nosso gás, né? É o feedback que nos eleva também, na verdade. E aí, Paulo, deixa eu lhe dizer o seguinte, olha, estão faltando 6 minutos para que a gente termine a nossa live. E assim, cara, eu fico impressionada. Quando o bate-papo é bom, é assim. Mas eu quero aproveitar cada minutinho desse, Paulo. E assim, pensando no seguinte, você já colocou, acho que questões assim super importantes, mas olhando para o executivo que está aqui e que está nos ouvindo e que quer começar, de repente, o ano aí, independente até da formação ou não, sabe que existem esses caminhos, mas assim, o que você aconselharia para que tivesse essa, de repente, ou caísse essa ficha, ou tivesse essa, ou se não dá para cair sozinho, que você também, olha, ou buscar ajuda nesse processo, mas na sua visão, o que você aconselharia como mentor aí para esses executivos que querem realmente ter uma outra atuação nas suas organizações e com sua equipe? Ouvir cada liderado. Dar espaço para cada liderado ter a liberdade de declarar o que acha sobre ele. Não é fácil conseguir isso, não. Mas se ele não consegue fazer isso sozinho, então ele vai pedir ajuda para alguém que ouça. Pode pedir ajuda a um coach, a um mentor, ao RH da empresa. Se ele não tem, assim, digamos assim, até a coragem, né, de chegar para os liderados assim, eu queria que vocês colocassem no papel o que é que vocês acham. Quais são os meus pontos positivos e o que é que eu preciso melhorar. Basta isso, 2 coisinhas. Não precisa ser um questionário todo formal, não. Só isso. Tá? E não precisa colocar o nome. Tá? Faz no computador, imprime e tal, me entrega. Não sei nem quem respondeu. É ouvir, é escutar. Ele não vai mudar sozinho, se não tiver a participação de outros. Entendeu? É difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. Então, escute os outros. Escute quem recebe de você, né, o efeito liderança. Né? Escute essas pessoas. Então, talvez você ouça algumas coisas até não sinceras, gente fica lá com medo de ser descoberto e tal, que diz, não, está tudo bom, está tudo ótimo e tal. Mas, olha, a minha experiência tem mostrado que quando você garante a confidencialidade, as pessoas se abrem. Né? Eu vejo cada coisa incrível. Incrível. Todo líder que trabalha comigo, ele tem que passar por esse processo. Senão, eu não faço trabalho. Então, ele tem todo um questionário que os liderados respondem, depois eu mostro toda a pontuação em várias características de liderança mentora, eu mostro para ele, tal, e ele olha assim, puxa vida, olha, tá com nota baixa aqui, tá com nota média aqui, tal. E ainda dou espaço para que os liderados escrevam depois à vontade, independente das perguntas que eu fiz para eles. Então, tem, assim, coisas incríveis mas tem que ser muito bem esquematizado e para garantir a confidencialidade, né, das respostas do liderança. Assim, o conselho que eu daria a qualquer executivo que queira melhorar o seu perfil de liderança na questão comportamental é ouvir quem é afetado pelo comportamento dele. Então, ele vai saber que aqui, né? Ele pode ouvir também um colega que trabalha junto e vê o comportamento dele. Né? Hoje em dia, nesses ambientes muito abertos, né, de trabalho e tal, ele pode também observado por outras pessoas. Também pode ouvir colegas, se ele não quiser ouvir só os liderados. Mas tem que ouvir os outros. E aí, Paulo, eu acho que só complementando isso que você está dizendo, assim, eu acho que o líder, ele tem que vestir também um pouquinho a carapuça da humildade, que eu acho que você falou aí coragem, Com certeza. mas eu acho que assim, tem que, sabe, a gente sempre pode crescer, a gente sempre pode melhorar. E trazer essas pessoas para junto já faz isso, né? Eu acho que você se permitir essa escuta, se permitir esse repensar,
ele já lhe dá essa condição, né? E eu acho que você já começa dando um grande passo, na verdade, independente da empresa, se a empresa tem processos formais ou se não, se é um processo informal, você pode tomar a frente da sua própria carreira, do seu próprio negócio, da sua Uhum. própria liderança, não é verdade? Agora, o difícil é você dizer, você tem que ser humilde. Às vezes a gente precisa de um choque, sabe, para ele resolver agir de uma maneira menos arrogante e mais próximo do que Uhum, fosse a humildade. Eu chamo de uhum. humildade nobre, né? Ou seja, a coragem de você ser simples e dizer que não sabe, entendeu? De falar de igual para igual com as pessoas. Isso é que a gente chama de humildade nobre. Entendeu? Verdade. Acho que é isso. Paulo, Agora, dê suas últimas palavras. Eu fico com medo que o Instagram faça com que a gente caia. Então, assim, fale aí o seu feliz ano novo, faça o seu fechamento aí de uma forma tranquila, vá lá. gente, olha, essa questão do líder mentor, ela é fundamental hoje nessa questão da pandemia, né, nessa época de pandemia, porque as pessoas estão precisando de relacionamento. Os liderados que estão presos em casa, trancados no home office, eles precisam de relacionamento. Então é muito importante, tudo que a gente discutiu aqui, ser colocado em prática, né? Eu garanto que você não vai ter só um feliz ano novo, não. Você vai ter uma feliz carreira, talvez, nova, né? Diferenciada nisso aí. Então, gente, assim, eu quero, nesse momento, assim, agradecer demais novamente, assim, a Paulo. Gratidão, eu acho que sua condução, assim, do que você pontuou, do que você falou, agregou demais aos executivos que querem ter essa linha de sucesso. Então, gratidão, Paulo. Gratidão a todos que estiveram aqui conosco, não é? E eu quero colocar para vocês assim que qualquer coisa, viu? Paulo está aqui, a gente entra em contato, escreva, eu quero que você escreva se você teve algum insight durante essa live, escreva os seus insights, porque isso pode ser positivo e a gente pode estar compartilhando. Então aí, parabéns, Paulo. Então, gente, eu quero desejar para vocês assim um ano realmente de muita saúde. Eu acho que primeiro saúde física e saúde mental, né, para vocês nesse processo, que a gente tem assim, desejo para vocês abundância no sentido espiritual, abundância no sentido físico, abundância nos relacionamentos, né? A gente pode fazer a diferença onde quer que a gente esteja. Então, desejo aí muito sucesso a todos e o nosso muito obrigada. Começamos oficialmente o nosso ano. Paulo, beijo no seu coração. Mande sempre Obrigado a todos. notícias. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.